Boa noite mais uma vez, companheiros. Eu penso que a luta de ideias, ela não é uma luta contra pessoas, as posições do debate são legítimas. Seria um enorme desastre para o pessoal que agora se iniciasse uma dinâmica de lutar para ver quem vai empurrar quem para fora primeiro, se é para ir para o PT, se é para ir para o PSTU. Eu acho que esse não é um caminho correto de debate de ideias no interior de uma esquerda que é plural, democrática, como essa que a gente está querendo construir no PSOL. Então, eu queria discutir argumentos mesmo que surgiram no debate. Uma ideia que apareceu aqui foi a de quem acha que o PSOL, quem acha que o PSOL ajuda mais diante de uma situação desfavorável, ajuda mais, inclusive, o Lula, porque, em última instância, o que garante que um governo dê certo são a capacidade de aprovar medidas para a classe trabalhadora, para o povo pobre, no sentido de disputar a sua agenda, priorizando as lutas sociais, e essa é a posição do pessoal semente, e não por cargos no governo. Partiria da caracterização, quem acha isso, partiria então da caracterização de que no Brasil a grande disputa, então, é entre socialismo e conciliação de classe. Companheiros, eu não acho isso não é fato. Se vocês verem a tese do pessoal semente, a contribuição nossa para o debate, ela discorre sobre o tamanho do problema que é o peso da extrema-direita. Nós não estivemos entre aqueles e aquelas que achavam que a eleição já estava decidida, o bolsonarismo estava em decadência, muito pelo contrário. A polarização que a gente viu no Brasil foi entre democracia liberal e contra-revolução, com métodos reacionários. A situação do povo pobre e da classe trabalhadora é gravíssima. Queria eu que a esquerda tivesse força para fazer bloqueio em 22 estados, 3 dias de grande mobilização. Com certeza nós estaríamos mais próximos do brilhante revogaço que a Fundação Lauro Campos fez, para reagir às pressões do mercado, às chantagens. Agora, quem fez isso foi a extrema-direita. E no dia 1º eu vou estar em Brasília para garantir a posse sem um Capitólio brasileiro, porque não precisa de cargos para fazer a luta política e os bons combates que a gente fez, como fizemos no passado recente aqui contra o golpe, pelo Lula livre. Então, não se trata disso. Outra ideia que apareceu no debate é que a melhor forma de derrotar o fascismo é sendo parte de um governo de frente ampla. Essa hipótese não tem sustentação nas experiências históricas onde o fascismo foi mais forte no mundo, sempre foi derrotado o fascismo, e agora também as suas correntes neofascistas, eu tenho plena convicção que vai nesse sentido, não se derrota com vitórias eleitorais, ainda mais quando elas são tão parciais como foi a vitória aqui no Brasil. São as grandes mobilizações de massa pela esquerda, o avanço do trabalho de base nos territórios, é o que pode abrir uma relação de força mais favorável em base à derrota, de fato, de um governo que a gente lutou para derrubar e não conseguiu, e que tem raízes internacionais e que se apoia no movimento da burguesia, das classes dominantes, de ampliar a superexploração do trabalho a todo custo, detonar o planeta. Então, bom, outra ideia que apareceu no debate é de que a única forma de garantir as medidas é sendo parte do governo. Eu não acho. A própria experiência de vários movimentos que hoje são parceiros do PSOL, que tem vários militantes no PSOL, provou o contrário, foi que lutando se conquista. E houve no debate também a ideia que seguramente não vai se passar com o PSOL que se passou com o PCdoB. Quais são, então, as experiências aonde foi possível se construir, sendo uma ala minoritária, por dentro de um governo de conciliação de classe, numa frente ampla com setores das classes dominantes, e que se fortaleceu esse polo da nova esquerda, ou de uma esquerda anticapitalista, coerente, a partir dessa experiência? Eu não consigo ver esses exemplos. É verdade o que o Thiago disse, nós não somos o PCdoB, nós somos diferentes do PCdoB em vários aspectos. Agora, quem decidiu localizar a sua construção colada por dentro do governo sofreu derrotas, inclusive derrotas eleitorais. Mesmo quem tinha mais força por baixo no movimento organizado, nos sindicatos, no movimento estudantil, como é o caso do PCdoB. Então, o papel do PSOL não é o mesmo do PT, há uma razão pela qual a gente luta junto, a gente defende o governo, mas a gente é um projeto diferente de uma nova esquerda. Esse dilema não é novo. As correntes do PT, o próprio PCdoB, que optaram por fazer uma construção integrada aos governos, tiveram derrotas, esse é um fato. Então, aonde estão os exemplos? Aonde a gente tem que olhar para um exemplo de sucesso? É para a própria história do PSOL, que fez a gente sair de um pequeno partido para hoje ser o segundo maior partido da esquerda brasileira com audiência eleitoral.
É nisso que a gente tem que se apoiar, porque o pessoal trilhou um outro caminho, teve um resultado extraordinário mesmo em meio a uma conjuntura extremamente adversa, onde, diante de um governo neofascista, o pessoal foi visto por grandes parcelas dos trabalhadores, da juventude, do movimento das mulheres, da negritude, das LGBTs, inclusive dos povos originários que hoje a gente abraça, como um partido que ficou do lado do certo da história. E ficar do lado certo da história, para concluir, foi ficar ao lado do Lula contra o Bolsonaro. Mas também enxergaram a gente como um partido necessário que tem uma razão própria de ser para cumprir, e acho que esse é o sentido do que nós temos que seguir fazendo o nosso próprio exemplo de sucesso.